partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, meu bem, graças a Deus. Um grande abraço aos nossos amigos, nossos irmãos que vão nos acompanhar a partir de agora. Salve Maria! E nós queremos dar as boas-vindas à professora Cíntia Soares, que vem participar conosco pela primeira vez aqui do nosso programa, aqui nos estúdios Joseph Ratzinger. Seja bem-vinda, Cíntia. Seja bem-vinda. Obrigada. Olá, Carol. Olá, professor Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, ouvinte do Cooperadores da Verdade. A professora Cíntia e eu nos conhecemos lá desde o tempo da faculdade de História. Não sei se ela lembra dessas coisas ainda, né? E nós tivemos a oportunidade de lecionar na mesma escola, no município de Navegantes, algumas vezes, né? Católica, conservadora, uma das raras professoras de História de Direita que eu conheço. Mas, Cíntia, fala um pouquinho mais sobre você para que os nossos ouvintes possam te conhecer melhor. Bom, é como diz a música, né? Eu vim de lá do interior, onde a religião ainda é importante. Então, eu me criei numa família católica, meu pai sendo ministro da Eucaristia, minha mãe sendo catequista, então eu tenho toda uma formação católica. O catolicismo é fundamental para a minha vida. Embora eu descobri o que é o catolicismo de uns anos para cá, de um tempo para cá, né, o que é o verdadeiro catolicismo. E sou professora de História, né, já fui professora de ensino religioso, de Geografia, de Ciências, sou catequista na minha comunidade, sou animadora de grupos de reflexão. Nós estamos aí na luta, cooperando com a verdade. Em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os nossos patrocinadores, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos ouvintes e todos que acompanham o nosso site ou nos seguem nas redes sociais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos lembrar que este programa é transmitido atualmente por 13 rádios. Aumentou mais uma, né, Maria Carolina? Isso aí, graças a Deus. E o abraço especial de hoje vai para a Rádio Missão Católica de Garrafão do Norte, na Paraíba. Abraço ao amigo Jota e todos os ouvintes da Rádio Missão Católica. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. Na história da Igreja, já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, né? E no último programa nós falamos de São Félix I. A vida dos santos. Cíntia, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje foi Santo Eutiquiano. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santo Eutiquiano.
Vamos lá, vamos ver o que a gente levantou sobre a vida desse santo, que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Nem eu, nem lá em casa. Eutiquiano. Nascido na Itália, em Luni, no ano de 240. Eutiquiano viveu uma época em que os católicos começavam a conquistar um pouco de liberdade para o seu culto e suas ações. De todo modo, ainda não gozavam de plena aceitação ou de reconhecimento oficial, o que significa dizer que os cristãos ainda sofriam perseguições impostas pelos pagãos da época. Não se conhece praticamente nada sobre a vida de Eutiquiano, além do fato de ter chegado ao principal posto da Igreja Católica em meio a situações tão conturbadas para a fé cristã. Ele se tornou Papa no dia 4 de janeiro de 275 para suceder o Papa Félix I. O Papa Eutiquiano ordenou ações que seriam muito marcantes para os cristãos da época e, de certo modo, seriam confrontadoras da lógica estabelecida. Ele ordenou, por exemplo, que os mártires fossem cobertos pela dalmática, um manto que era parecido com o dos imperadores romanos, uma afronta para a época. Alguns anos mais tarde, o Papa Silvestre I adotaria a mesma dalmática como traje dos clérigos encarregados de ler a epístola e o evangelho nas missas solenes, o que ajudou a solidificar a tradição que chega até aos nossos dias atuais. Os diáconos celebram todas as suas missas, deveriam celebrar, Pelo menos deveriam, né? Deveriam. Vestindo as suas dalmáticas, específicas para cada situação. Então, para quem não sabe ainda bem a diferença entre a casula do padre e a dalmática ela é mais curta, ela não vai até o pé, né? Ela fica ali pela região da canela, por ali mais ou menos, né? Mas são bem parecidas, mas bem parecida com uma casula, é um pouco mais curta. Então, além de iniciar uma conduta que marcaria profundamente a tradição das celebrações católicas, o Papa Eutiquiano também instituiu a bênção da colheita nos campos, um ritual religioso puramente simbólico. Ele proibiu ainda que se entregasse a comunhão aos enfermos. O Papa Eutiquiano queria evitar que o Santíssimo Sacramento fosse profanado e acreditava que proibir que mulheres ou leigos simplesmente portassem a comunhão a um enfermo já seria uma inibição. Não se conhece muito, da vida e dos 8 anos em que o Papa Eutiquiano esteve à frente da Igreja Católica, mas acredita-se que ele tenha sido martirizado, porque a Igreja celebra o seu suposto dia de martírio. Sabe-se, contudo, que ele morreu no dia 7 de dezembro de 283 e foi o último Papa a ser sepultado na cripta dos Papas. Santo Eutiquiano, rogai por nós. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E se você também gostaria de anunciar sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e nos ajude a evangelizar. Carol, meu benzinho, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa Terna Mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai Celeste. Orando com Padre Pio. Padre Pio recomendava a todos que rezassem sempre. Seus filhos e filhas espirituais começaram a reunir-se para rezarem juntos, e assim surgiram grupos espontâneos de fiéis ligados ao hospital fundado por Padre Pio.
Ele aconselhava, dirigia e estabelecia os critérios precisos para esses grupos, que deveriam seguir meticulosamente a sua orientação. E hoje, ao meditarmos essa frase de Padre Pio, nós o vemos exortar as pessoas, possivelmente, né, de seus grupos de oração, mas também a cada um de nós para rezarmos pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa Eterna Mãe. Rezar pelos infiéis é algo muito amplo, porque nós iniciaríamos um debate. Afinal de contas, quem são os infiéis? Judeus, muçulmanos, espíritas, budistas, hinduístas, todos aqueles que não acreditam no Cristo, ou seriam os ateus, aqueles que não acreditam em Deus nenhum, em nada, né? Ou ainda, quem sabe, os protestantes, pois com suas heresias traíram a Cristo e sua igreja. Portanto, nós podemos perfeitamente chamá-los de infiéis. Ou quem sabe ele estaria falando dos próprios católicos. Eu ia falar isso desde o começo, alguns católicos, quem sabe. Sim, pois nem todo católico é fiel. Ou melhor, nem todo aquele que se diz católico o é de fato. Nós temos os católicos de IBGE, né? Ah, exatamente, né? Só na época aí do censo é que eles se dizem católicos. E não sabe o que é, aí diz, eu sou católico. Nunca piso numa igreja, a não ser que seja para um batizado, né? Pra um casamento. Aí é o católico VIP, né? Só sim. Nas ocasiões especiais. Exatamente, né? Bem lembrado. Mas tem aqueles que passam anos mesmo sem ir. A gente acompanha até na nossa comunidade, né? Quando tem uma celebração assim de primeira Eucaristia, aí a igreja lota, tem gente até pro lado de fora, mas não se vê esse povo todo, né? Mas ainda pior do que isso, eu acho que são aqueles que vão todo domingo, pensam que são católicos e não são. E não praticam, né? E votam no PT. Né? E votam no PT, né? E são católicos da TL, enfim. Muitos que vão à missa todos os domingos e comungam do corpo e sangue de Cristo já deixaram de ser católicos há muito tempo por conta de suas heresias e nem se deram conta. E eu não estou falando apenas da Assembleia, mas também das pessoas que compõem toda a equipe de liturgia. Pessoas que preparam a celebração e de forma consciente ou inconsciente cometem erros terríveis. Como, por exemplo, cantar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Como se fossem 3 deuses. Isso é uma heresia terrível, gente. O último final de semana a gente foi na missa no sábado e no domingo. Eram 2 grupos de músicas diferentes e os 2 cantaram essa música. Então, gente, existe só um nome, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se faz a missa para agradar as pessoas. Exato. E não é essa a função. Isso. Né? Nós sempre comentamos por isso aqui que tem o cantinho e tem palma. Sim, né? porque as pessoas elas vão à missa esperando que a comunidade se celebre. Então, hoje em dia é só isso. É a comunidade que se celebra, né? É fazer o teatrinho, é fazer a dança no ofertório. Sim, como outro dia cantaram aquele aleluia da modinha, sabe aquele aleluia que... Do Shrek, do desenho do Shrek, né? E daí escolhem hinos protestantes para serem cantados na missa, ou música do Roberto Carlos. É triste, né? é triste. Incluem dancinhas, coreografias. Isso sem falar em rezar o Pai Nosso de mãos dadas, bater palmas para tudo. Muitas vezes, gente... Pai Nosso de mão dada, quando a gente vê, já tá de mão dada, né? Já, tu nem percebe, né? Alguém já pegou na tua mão ali. Não, mas na minha ninguém pega, não. Porque já reparou na formação do coroinha, que o coroinha ele é instruído para ficar com as mãos juntas Sim. e os polegares um sobre o outro, assim? Então eu fico assim na hora do Pai Nosso. Fecho o olho e faço... Aí ninguém pega na minha mão, não. Mas tem tu imagina, jeito. o Rodrigo com essa cara de muçulmano na igreja, todo mundo já olha meio atravessado pra ele. Ninguém vai dar a mão pra ele, né? E eu ali do lado também baixo a cabeça e... Aí tu tá do lado dele, né? Aí... Exato, né? Não, a minha já pego pelo braço, já levanta a mão. Quando eu vejo, eu tô de mão Isso dada. quando o próprio padre já não começa cantando vamos dar as mãos, vamos, né? Mas influenciando o povo ao erro. E aí é palminha pra tudo, né? Palma pra tia Teteca que tá fazendo aniversário, palma pra dona fulana que é 30 anos de catequista, palmas pro casal que tá fazendo 25 anos de casado. Tudo é motivo pra festa, pra bater palmas, né? E muitas vezes, então, até o padre que está presidindo a celebração, infelizmente, a gente fala isso num tom assim,
descontraído, né? Até com uma pitada de humor, mas é muito triste, dói muito falar sobre isso, gente. Muitas vezes até o padre já deixou de ser católico há muito tempo, pois defende ideias comunistas e apoia governos como o do PT. O Padre Pio também nos pede para rezarmos pelos fervorosos. Quem são os fervorosos? Fervoroso é quem tem fervor, quem tem calor, entusiasmado, apaixonado, arrebatado, violento até mesmo. O fervor pode ser tanto uma coisa boa como ruim, dependendo da forma como for empregado, né? E por quem ele for empregado. Então, Maria Carolina, você acha que às vezes eu sou meio fervoroso demais? Certamente. Assim, falando aqui no programa, assim, de um jeito fervoroso? Reza por mim, Padre Pio mandou rezar por mim, hein? Quem não te conhece é que vê. Tem gente que diz ainda que tem medo do Raimann, assim, sabe? Do jeito que ele fala. Eu já ouvi isso. Eu tenho uma amiga que diz, mas eu tenho medo do Rodrigo, às vezes ele fala umas coisas assim. É porque ele fala a verdade, né? As pessoas têm medo da verdade. E o Rodrigo tem um jeito, assim, muito, muito enfático de falar as coisas. Então, quando vê, ele já tá falando alto, já tá, né, assim, mas... E as pessoas não querem ouvir o que ele quer falar. Certamente. Porque cutuca na ferida, né? É verdade. É muito mais fácil, né, você acreditar numa coisa branda, numa mentira, uma coisa você assim que não... Você inventar uma igreja católica que não existe, né? Pra se celebrar no domingo. Pra se celebrar, pra todo mundo comemorar, bater palmas e acreditar numa misericórdia que não é a verdadeira misericórdia de Deus. É aquela falsa misericórdia onde eu posso fazer tudo que Deus vai me salvar de qualquer jeito. Tudo é fácil, né? Isso, tudo é muito Que fácil. nós O evangelho vemos de conveniência, né? Até, né, a gente depois vai entrar no assunto da catequese, mas o que se vê hoje nas famílias, nos catequizandos, é que na segunda eles vão na Umbanda, na terça eles vão no Espiritismo, na quarta eles vão na Assembleia de Deus, no domingo eles vão na missa. E aí eles falam mesmo, a gente retira o que tem de bom de cada religião. É a religião self-service. Só o que interessa, né? Só aquilo que interessa. E o fervoroso, ele pode ser um defensor da vida, né? Mas ele pode também ser um defensor do aborto, por exemplo. Pode defender fervorosamente a volta da monarquia parlamentar no Brasil, mas pode também apoiar fervorosamente o governo da Dilma ou a volta do Lula, né? Enfim, tem os dois lados. E mesmo quando falamos na oração fervorosa, fanáticos religiosos matam, inclusive, em nome de Deus, né? De um Deus, né? Sei lá que Deus é esse deles. Né? Alá eu acho que não é um Deus, é um demônio, né? Mas isso é outro tema. Tá? Isso é outra história, né? Por outro lado, um católico cheio de fervor é aquele que tem zelo, devoção. Acredito que devemos rezar tanto pelos fervorosos do mal, que são perigosíssimos para a nossa sociedade, como pelos fervorosos do bem, que são ridicularizados em nossas igrejas e vivem um martírio cinzento. Pode ser por se vestirem modestamente, por rezarem o terço todos os dias, comungarem de joelhos e nos lábios, as meninas por usarem véu e assim por diante. E Padre Pio pede também que rezemos pelo Papa. E aí eu iria dizer, como diz o Faustão, né? Mais do que nunca, né? Acho que agora, mais do que nunca, nós precisamos rezar pelo Papa, o sucessor de Pedro, né? Sempre, em todas as épocas, o Papa passou por muito sofrimento e foi alvo de muitas críticas. E em toda a história sempre teve questões que envolveram a política e a diplomacia papal. Afinal de contas, o Papa é um chefe de Estado, né? Mas nos dias de hoje, a coisa parece estar ainda mais delicada, quando vemos o Papa Francisco tentando agradar a todos e ser omisso em questões em que deveria tomar atitudes mais claras a respeito de determinados assuntos. Mas parece que a mídia ajudou a construir uma imagem de um Papa plurirreligioso. E ai daquele que o criticar, né? Por isso, apenas rezo por ele. Mas não posso negar, gente, não tem como negar que eu não estou 100% satisfeito com esse pontificado. E que tenho muitas saudades de Bento XVI. Todos nós. Padre Pio pede ainda que rezemos por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja e que façamos uma oração especial por todos aqueles que trabalham para a salvação das almas, né? E para a glória do nosso Pai Celeste. Eu acho que isso resume tudo aquilo que foi dito aqui.
Pois, em primeiro lugar, deve vir a preocupação em salvar as almas, né? Eu penso que essa deve ser a meta de todo cristão, né? Começa em casa, querer salvar as almas de dentro de casa e depois de fora, mas assim como dizia Dom Bosco, né? Dai-me almas e ficai com o resto. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre o papel do catequista. A hora da treta. Como ser um bom ou um mau catequista? Vamos lá então, né? Direto ao assunto, né? Sem rodeios. A Cíntia é catequista. A Carol foi catequista durante muitos anos. E eu também fui catequista. Então é uma ótima oportunidade de falarmos sobre as nossas experiências como catequistas, não é mesmo? Com certeza, Raiman. Mas assim, em primeiro lugar, né, ensinar a fé católica é responsabilidade do sacerdote. Isso é né? interessante, viu? Tem pouca gente que sabe disso. Se você for olhar no Código de Direito Canônico, tá lá, né? Que é a função do padre dar a catequese. Exatamente. Então, em primeiro lugar, a responsabilidade é do sacerdote, né? Ele é que é o primeiro catequista da sua paróquia, né? Porém, em paróquias numerosas, né, ou até mesmo distante, como a gente estava falando ali no caso, né, da Cíntia, que tem missa uma vez por mês, Sim, né? nós temos o padre durante 1h30, uma vez no mês. Isso. E eu acredito que é uma extensão de terra muito grande para ele poder cuidar, ainda né, no também. último domingo nós tivemos a missa, ele estava bem doente. Mesmo assim, ele foi rezar. Exato. E esse ano nós estamos comemorando o ano do laicato, né? A participação do leigo na igreja é muito importante. Só que tem que ser um leigo bem preparado, porque né? a ajuda dos leigos, ela é fundamental nessa missão da catequese, né? Do catequista. Mas aí fica a pergunta, né? Como se preparar para ser um bom catequista? Eu jogo pra Cíntia, ela que responda. Bom, eu acho que é mais difícil a catequese católica do que a pregação de qualquer outra seita cristã. Né? Sim. Porque nós não nos baseamos apenas na Bíblia. O catequista tem que entender, tem que saber a Bíblia, contextualizá-la, tem que entender do magistério da igreja. Exato. Né? Nós temos que estudar o catecismo da igreja. Então, são muitas nuances para se estudar e para poder ensinar. Sim, e o mais importante é que já está tudo pronto, né? Cíntia? A gente não pode inventar nada, né? Não, a gente não inventa nada e assim, a gente tem muitos modelos, né? Nós temos que nos preparar. Exato. Agora, olha só, quantos espelhos, quantos modelos, quantos santos que já percorreram esse caminho antes de nós. Por que a gente tem que inventar moda? Querer criar um caminho novo? É só você seguir o caminho que os santos já trilharam, né? Acontece que, infelizmente, na nossa arquidiocese, eu já conversei com muitos catequistas que nunca nem ouviram falar no catecismo. Sabe aquele livrão de capa amarela, gente? O pessoal nunca ouviu falar, não conhece. Usa só o livro que vem para a catequese. Aqui nós temos um formato, eu acho que na diocese de Blumenau, né, o formato é diferente. Provavelmente é diferente. É um outro livro. Mas de todos os livros que eu já vi, claro, tem algumas coisas boas. Mas ali, se tu não souber direcionar, sai da doutrina da igreja. Sai. Acaba saindo. Né? Sai e acaba indo para SEBs, acaba indo para Movimento Sem Terra, acaba indo muito. para luta de classes. Eu vejo muito isso. Né? Até os próprios desenhos que fazem de Jesus no meio de um acampamento sem terra, né? São umas coisas Jesus assim, com cartaz, né? Com cartaz, né? Uma pedagogia totalmente desnecessária, né? E aí você vê que os livros trazem bastante dinâmicas. E se você for dar uma catequese só de dinâmica, gente, eles não vão aprender absolutamente nada. Muita dinâmica e pouca catequese. Exatamente. E aí o que acontece? Depois que acaba, digamos assim, a criança fez 2 anos de catequese para se preparar para receber o corpo de Cristo pela primeira vez, né? A catequese da primeira Eucaristia.
Depois acabou, ela não pisa mais na igreja. E a gente fica admirado. Sim, por que será que não vai mais? frustrante. Por que será que não vai mais? Mas também era só brincadeira, era só... Agora vai na missa, a missa é uma coisa séria. E ela não entende o que é a missa. Porque ela passou 2 anos, ela poderia ter aprendido o que é o santo sacrifício da missa. O que é o corpo e o sangue de Cristo, e ela não aprende, né? Aí, como é que você quer que essa criança continue indo na missa, se ela não ama, né? Você só vai à igreja, você só vai à missa porque você ama, e agora, para amar, você tem que entender, né? E esse é o papel do catequista. E amar não é aquele sentimentozinho prazeroso ali no Isso, peito. não é aquele calorzinho, né? Amor é sacrifício, né? E a desculpa de muito catequista, é a família. Família não vai. Eu tenho muito catequizando que o pai larga na porta da igreja e vem buscar depois da missa. Né? Acontece isso. Só que tem catequizando que traz o pai. Não, pai, agora entra, agora vem. Tem criança que traz o pai. Quando a criança entende o que, né, a real importância dos sacramentos, a criança acaba trazendo o pai. Embora a família seja fundamental, porque eu aprendi as orações, Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo, com os meus pais. E os meus catequizandos, os catequizandos que vêm para a primeira comunhão, os da Crisma não, que já aprenderam na comunhão, mas os catequizandos que vêm para a primeira comunhão, eles chegam com 8 anos, eles não sabem nem fazer o sinal da cruz. Não sabem nada, totalmente cruz. E aqui vai um recado, então, né? Os primeiros catequistas são os pais, o pai e a mãe. A família, ela é uma pequena igreja doméstica. Né? Então, se você não reza em família, como é que o seu filho vai aprender a rezar? Né? E até no curso que o Padre Paulo, nós víamos há pouco tempo, né, meu bem? O Padre Paulo, inclusive, fala sobre a indulgência que é concedida pela igreja quando a família reza o terço junto. Então, a gente pode receber uma indulgência todos os dias, né? Que é no caso, o perdão de todos os nossos pecados, né, das nossas penas, e por rezar o terço junto. Só por rezar o terço junto em família. Então, eu tenho casos de catequizandos que trouxeram os pais. Mas são raros. É muito mais fácil o pai trazer o filho, o pai vir com o filho. E aqueles que perseveram, que depois de 4, 5, 10 anos, né, depois de crismados, que perseveram na igreja, são aqueles que a família vai. O João Miguel, por exemplo, ele vai agora para o 2º ano da catequese, mas muito antes dele entrar para a catequese oficial, digamos assim, ele já tinha a catequese em casa, né? Inclusive, nós que somos a favor do homeschooling, né, de você educar o seu filho em casa, nós somos a favor também de uma catequese homeschooling, né, em que os pais pudessem dar a catequese em casa, para a criança depois, eu chego lá no padre e digo assim, olha, ele já está preparado, pode fazer uma sabatina, pode perguntar o que quiser para ele. Aí já sabe, pronto, pode receber. Eu ficaria muito feliz se a criança soubesse o básico. Né? Pelo menos o básico, né? Que coisa, no ano passado que eu perguntei para os meus crismanos, no primeiro dia, por que vocês estão aqui? O que é que vocês vieram fazer aqui? Porque eles não sabem o que eles estão fazendo lá. Então, teve um que respondeu, eu vim aqui para me casar. Vou fazer a crisma para casar. Porque os pais falaram para ele que ele tinha que fazer. Se ele não casasse, ele não ia... Aí depois eu expliquei, né, crismado, o real sentido do crisma, da crisma, né? Bem interessante isso. É complicado. Mas tinha vários, né? Eu tinha, assim, da própria primeira Eucaristia, de uma menina que aquela também é uma família muito desajustada. Eu lembro que ela morava com a avó porque o pai estava preso, a mãe estava presa, aquela coisa toda, né? Separados também. E a menina estava sempre de cara muito feia, assim, mas sabe aquela criança infeliz mesmo? E uma vez eu perguntei também, e ela disse que ela ia porque ela era obrigada, porque a avó dela obrigava ela, porque ela não queria estar ali, ela não... Sabe, já logo no começo, assim, né, que já não queria e tal. Então, é bem, bem delicado, né, são situações, assim, vários tipos de situações que a gente tem que enfrentar e a gente acaba tendo que fazer o papel da família, né? Agora, de dar interessante esse que suporte, você dar fala esse amor. Assim, que a criança está ali porque ela é obrigada, mas isso é naquele sentido de que ela não teve suporte nenhum em casa, ela não sabe para que serve, mas os pais, por serem de uma tradição católica, então eles colocam a criança ali. Então a criança não quer estar ali, ela está ali obrigada. Mas tem o caso que eu estava falando, por exemplo, do João Miguel. O João Miguel, ele vai porque ele é obrigado. Sim, mas é um outro sentido, né? Ele vai porque ele é obrigado, porque ele tem que ir, porque o padre não liberou ele para receber o sacramento sem ele fazer aquele processo ali. Mas ele já está catequizado.
Tanto é que ele vai para a catequese e dá um banho na catequista dele, né? Imagina. E aí, às vezes, até cria umas saias justas, assim, porque ela fala umas coisas e eles, não é assim, e explica como é para ser de verdade. Justamente porque faltou preparação a ela, né? Faltou preparação. E é isso que é o nosso maior problema. A Carol falava lá no começo, né, que o primeiro catequista é o padre. Mas que, infelizmente, o padre não dá conta, né? As paróquias são muito grandes. Nós temos carência de padres. Nós temos carência de padres, aí o que acontece? O padre tem que confiar aos leigos essa função, né? Mas falta aí, primeiro, catequizar os catequistas. Tem que ter uma boa formação. Eu, como eu falei aqui, já fui catequista, eu participei de algumas formações. E as formações também eram só brincadeirinha, só dinâmica, só coisa bobinha. Não tinham um aprofundamento da doutrina, do magistério, da palavra de Deus, para você estar realmente preparado para ensinar essas crianças. E é por isso que nós encontramos tantos erros hoje nas nossas missas, nas nossas liturgias, porque as pessoas não foram catequizadas da forma correta, né? Então, o catequista, ele é um leigo que ele não está ali para ensinar a sua visão de mundo ou a sua opinião, mas para ensinar a doutrina da igreja. Então, quais os campos a ensinar na catequese? O próprio Código de Direito Canônico diz que não temos apenas que ensinar uma doutrina, mas que haja transmissão de uma experiência cristã. Isso, a experiência é fundamental, né? Como é que eu vou transmitir uma experiência se eu não tenho essa experiência, né? Se eu não tenho essa vivência, né? Se eu não tenho vida de oração, como é que eu vou ensinar isso para as crianças, né? Então, em primeiro lugar, nós temos que estudar a doutrina da fé. O grande instrumento do catequista é o catecismo da igreja. Aquele que eu falei que muitos nem conhecem, né? Deve-se anunciar a fé e convocar para a vida evangélica. E essa falta de conhecimento se faz mais grave nos dias atuais. Porque, né, é até uma frase uma frase famosa aí, que antigamente nós batizávamos os convertidos. Agora nós temos que converter os batizados. É verdade. A nossa tarefa está mais difícil. Mais difícil, é verdade. E em segundo campo, né, que nós precisamos passar é a espiritualidade e a vivência cristã. Eu creio que, assim, acima de tudo, é dar o exemplo, né? Nada de sentimentalismo, né? Até como a Cíntia falava ali sobre o amor, né? Aquele calorzinho, aquela coisa sentimentalista. Não, é preparar para um verdadeiro encontro com Jesus sacramentado, né? Ensinar a adoração, o desejo de receber Jesus, né? O Espírito Santo. E eu vou dizer para vocês, assim, ó, essa questão do dar o exemplo, né? Eu não faz, assim, muito tempo que eu venho rezando o terço todos os dias. E eu agora me esforço e quero, começando a quaresma, eu quero rezar o rosário. Essa é a minha meta, né? Todos os dias. Mas não faz muito tempo. Mas começou no nosso curso de noivos. Agora, em 2018, a gente faz 3 anos de casado. Então, a gente fez o curso de noivo no ano antes, assim, no final do ano anterior. E lá no curso de noivos tinha um senhor e ele falou, assim, com tanta paixão, com tanta propriedade, sabe, Cíntia, sobre isso, assim, sobre que ele rezava o terço todos os dias e estava no bolso dele, e ele mostrou o terço ali no bolso dele, e aquilo me tocou, assim, de uma forma tão especial, sabe, que essa questão do exemplo, porque né? O terço não é um amuleto, né? As pessoas costumam usar como um amuleto. Isso, às vezes, exato, pendura acabam no pescoço, carregando, né? Então, e eu achei aquilo, assim, foi tão, pra mim, né, foi uma questão, assim, da vivência mesmo dele, do exemplo, e desde aquele dia do nosso curso de noivos que eu rezo o terço todos os dias e me esforço para rezar mais. Tenho a experiência do meu vizinho, né? Minha vizinha faleceu, 66 anos de casado. Oh, meu Deus. Então ele dizia assim, o que eu vou fazer agora? Isso foi na quarta-feira que ela faleceu. Sem a minha parceira da minha vida. E ele estava inconformado. Então todos os dias, nós da vizinhança e as filhas estão rezando o terço na casa dele. E ele está bem conformado. Né, com a morte dela, com o falecimento, ele entregou nas mãos de Deus, ele aceitou, né? Então, para ele, para a família, a oração do terço tem sido uma experiência fantástica, de consolo com Nossa Senhora, de entendimento com Nossa Senhora, de entender a vontade de Deus. Né? Que lindo, né?
O terceiro aspecto a ser ensinado na catequese, a ser levado em consideração na catequese, é moralidade e mandamentos. Não devemos deixar que os agentes de saúde do governo ensinem a moral. Eles só vão distribuir camisinhas. Os catequistas devem tratar desses assuntos e há mandamentos da lei de Deus que precisam ser seguidos. Para ser um bom catequista, deve-se introduzir jovens, adultos e crianças a uma fé que não é sua, a um encontro com Deus para viver uma vida divina. Muito bem, então agora nós vamos dar alguns exemplos de péssimos catequistas. Você que é catequista ou está pensando em começar a dar catequese, segundo aqui a nossa experiência pessoal, né, nós te convidamos a refletir conosco para que não seja um desses modelos de catequistas às avessas. O primeiro péssimo exemplo é o chamado catequista ungido. Ele se acha mas tão inspirado pelo Espírito Santo, glória, Shiriala, Kandarala, Suriala, que não se preocupa em estudar os temas com cuidado antes de cada aula. E aqui, nós que somos professores também, né, Cíntia, não é só catequista, mas professores, nós temos que nos preparar, temos que preparar a aula, tem que planejar. Não dá para você chegar numa sala com 40 alunos e dizer assim, o que vamos fazer hoje? Né? Então a mesma coisa é a catequese, né? Tem que se preparar antes de entrar na turma. O Espírito Santo te guia, mas tens que fazer a tua parte também, né? Exato. Com certeza. O segundo péssimo exemplo de catequista é o catequista PPT. Né, PowerPoint. Ele, ao utilizar os recursos de mídia, deixa de lado a virtude da temperança, né? E assim, 85% das suas aulas são realizadas por meio da exposição dos slides lá, né, do PowerPoint. Haja Red Bull, né, para o povo não dormir no escurinho. Eu entendi catequista do PT, juro para vocês. Esse também não. Também catequista do PT também, né? Show catequista do PT. O terceiro tipo de catequista que deve passar longe aí das nossas igrejas é o catequista chicotinho de Jesus. Ao apresentar a moral cristã, ele dá ênfase nas proibições e punições da ira divina. Não sabe mostrar o quanto a fidelidade à proposta cristã é conveniente para a vida cotidiana das pessoas. Nem busca apresentar a lógica e a sabedoria de Deus por trás de cada mandamento. É verdade, né? Então, se você vier só com o que não pode, você vai afastar todo mundo, né? A primeira coisa é falar do amor de Deus, né? É fazer com que aquele jovem, aquela criança se sinta amado por Deus. E isso a gente fala sempre em relação à família, né? Os filhos, que a gente corrige os filhos, a gente ensina as coisas e às vezes a gente é um pouco rígido até, mas porque ama, né? Então primeiro você tem que amar, para depois você poder cobrar as coisas, né? E nós temos também o quarto catequista que você não deve imitar, que é o catequista caótico. Ele costuma perder o foco do tema inicialmente proposto para o dia. Isso quando ele tem algum plano de aula, né? Começa falando sobre a Eucaristia, emenda com camisinha e termina discorrendo sobre a Inquisição Espanhola. E isso está tudo ligado àquilo que nós já tínhamos falado de se preparar bem, né? De preparar bem o tema daquele dia. Porque se você entra assim achando que é uma palestra, achando que você está fazendo uma pregação e vai mudando de tema, a criança sai dali sem entender nada, né? E o quinto tipo de catequista que nós não devemos ser é o catequista no divã. Ele não tem grana para pagar um bom analista, né? E então faz das aulas de catequese o seu divã. Passa quase todo o tempo da aula falando da própria vida, dos seus dramas, tragédias, frustrações, ansiedades, tudo assim a título de testemunho, né? É verdade. O sexto tipo de catequista que não devemos ser é o catequista embromation. Esse faz pose de sabe tudo. Quando alguém pergunta algo que ele não sabe, em vez de dizer, não sei, vou me informar e depois te falo, o sujeito inventa qualquer coisa besta para dizer. E como tem, né? Tem professor assim também, né? Tem professor assim também, é verdade. Tem muito professor assim também que não admite que não sabe, né? É até de uma arrogância, né? De arrogante que é mesmo. Porque, assim, a gente não sabe tudo, né? Às vezes você prepara uma aula sobre um determinado tema e o aluno vem e pergunta uma outra coisa que, nossa, você até já ouviu falar, mas você não lembra agora no momento, ou você realmente não sabe, ou você não estudou aquilo, enfim.
você tem que admitir, olha, eu não sei, mas eu prometo para você que eu vou estudar, que eu vou trazer essa resposta para você. Inclusive, às vezes, nós, catequistas, a gente percebe que tem uma postura parecida com um desses catequistas que não devemos ser, e a gente também, percebendo isso, pode se corrigir. Claro. É verdade. A gente Precisa, né? em constante formação, né? Sim. Nós somos seres em A formação. gente está falando aqui desses exemplos de catequistas que não devemos ser, mas justamente para que nós possamos nos corrigir, né? Não é simples, estamos falando mal por falar mal, né? Estamos criticando por criticar. Não, é porque nós não podemos agir dessa maneira. São posturas que merecem ser revistas. Isso, nem como professores, nem como catequistas. Mas aí eu acredito que como catequista tem um agravante. Porque como professor, se você dá uma de embromation ali pro aluno e tal, e depois na próxima aula você traz uma outra resposta para ele, ainda passa meio batido. Mas e em relação à doutrina da igreja, a fé de 2000 anos? Você vai inventar qualquer coisa para ele, qualquer besteira para ele, e você está induzindo ele ao erro e, consequentemente, ao pecado, né? E quem que vai carregar a culpa depois se essa criança pecar? É você, porque você que induziu ele ao pecado. Sim, e às vezes o catequista fala aquilo que ele aprendeu na catequese. Então o erro vai de geração em geração. Porque a nossa catequese foi uma catequese muito influenciada pela teologia da libertação. Exato. Porque era moda na época. Meus pais foram influenciados por essa ideologia. Porque era moda na época. As pessoas estavam ali dentro, estavam inseridas naquilo ali e não percebiam. Sim. De um tempo para cá, e começou a se perceber o que estava acontecendo. Nós falamos... Essa infiltração toda, né? Nós falamos também bastante sobre a questão das dinâmicas, né, que tem no próprio livro da catequese, fala sobre as dinâmicas. Então, um outro tipo de catequista que você não pode ser é o catequista show da xoxa. Né? Ele insiste em tratar os crismandos adolescentes como crianças grandes e promove muitas dinâmicas imbecilóides para entretê-los. Haja vela, barbante, sabão e bexigas, né? É muita diversão, né? Ou não, né? Às vezes a criança nem sabe por que ela tá fazendo aquilo ali, né? E nem nunca vai saber, né? Porque não tem sentido, né? Nem nunca vai lembrar. Estourei o balão, e agora? Então, aí não era pra gente se preocupar com a salvação das almas, né? E aí o que estourar o balão vai salvar a alma daquela criança? Não vai, né? E esse aqui tem bastante, ó. É o catequista #nunca li São Tomás de Aquino. E quando ele é questionado sobre algum artigo de fé, né, da igreja, diante da falta de argumentos e do conhecimento, ele se safa então com a sentença: isso é dogma. Isso é dogma, tem que acreditar e ponto, né? E acabou. E ele ignora que, apesar de todo o mistério que o dogma encerra, nós podemos refletir sobre ele, né? A partir de bases bíblicas e filosóficas e reconhecer, inclusive, a sua razoabilidade. É bem bacana isso, né? Porque existem vários dogmas na igreja. Tem os dogmas marianos, né? Tem o dogma da Santíssima Trindade, enfim. Esse pelo menos sabe os dogmas, né? Esse tipo de catequista. E aí o que acontece é que muitas vezes o catequista ele não entende de onde surgem os dogmas, né? Ele só sabe que é assim. Só sabe que é assim, né? É o Chicó, né? Isso, não sei, só sei que foi assim. Por isso que a gente disse que ele nunca leu Santo Tomás, né? Porque se ele lesse Santo Tomás, ele teria todas as explicações sobre os dogmas para poder passar para as crianças. Claro, você não vai dar uma aula filosófica, tomista para os adolescentes, mas você vai pelo menos explicar para eles o porquê dos dogmas, por que um só Deus é 3 pessoas distintas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você vai aproveitar aquela pergunta do catequizando para dar uma explanação com base bíblica, né, e com base na doutrina da igreja. Não simplesmente dizer, é dogma e pronto, né? Você tem que acreditar e deu. O 9º tipo de catequista que devemos evitar ser é o catequista Matrix no seu quadrado. Matrix no seu quadrado, Matrix no seu quadrado. Foge de temas polêmicos mais do que o cascão foge da chuva. Passa batido pelos 10 mandamentos, especialmente por aqueles menos populares entre a galera. Quando algum catecúmeno lhe faz uma pergunta espinhosa, em vez de encarar a questão e responder objetivamente, ele dá um Matrix e se esquiva. É verdade, é verdade. E além disso tudo, nós temos o catequista retrô. Já ouviu falar, Carol? Catequista retrô? Sim, sim. Você já foi catequista retrô? Eu já fui um pouco de todos esses aí. Sim. Infelizmente, Raimundo, porque olha... Às vezes a gente encontra uma ex-catequizanda da Carol, dela diz, essa aqui foi minha catequizanda, virou protestante. Você ensinou bem ela, né, pra ela ter virado protestante.
Mas é porque a gente vai aprendendo, né? Então, passamos por experiências como catequistas em que cometemos muitos erros também, né? E também, o catequista tem 1 hora, às vezes 2 horas por semana com a criança. A escola tem 4 horas por dia. Sim. A internet tem 20 horas por dia, eu acredito, né? A família nem se fala. Justo na primeira turma de Crisma que eu peguei, uma menina ficou grávida. Na metade do ano, ela engravidou. E aí a mãe veio falar comigo como se fosse minha responsabilidade, sabe? Mas tá vendo o que tu ensinou pra ela? E é bem isso que, sabe, eu tentei falar pra ela, né? Mas olha o tempo que eu passo com a sua filha, né? E é bem complicado, é difícil. Por alguma razão estranha, o catequista retrô acha que estamos lá nos anos 20. Né? Inocente. Alimenta a doce ilusão de que todos os seus crismandos são católicos convictos. Na sua cabecinha iludida, todos já creem perfeitamente em Deus, na divindade de Jesus e na igreja. Então não precisa discutir as razões dessa fé. Basta derramar sobre os crismandos informações sobre a moral e a doutrina católica e pronto. O 11º é o catecrente. Em vez de se ater à doutrina da igreja, incha a catequese com o fermento dos fariseus, né? E prega um monte de regras, de comportamento ultra rígidos, como se fossem mandamentos para todos os católicos. Esse tipo de catequista se esquece que a maioria dos catecúmenos é de cristãos principiantes, né? Como nós falávamos agora há um tempo atrás, né? Que acabam não aprendendo praticamente nada em casa. E não são postulantes à vida monástica, né? Esse tipo de catequista geralmente também demoniza a bebida alcoólica, né? As festas, o jogo de futebol, a depilação, a televisão. E tudo mais, né? Em uma das formações para catequese que eu fiz, o padre chamou atenção porque haviam catequistas levando materiais protestantes para catequese. Senhora. Bem complicado. Se ele estava chamando atenção é porque estava acontecendo. Bom, o 12º tipo de catequista eu vou querer a ajuda de vocês, que é o catequista Jorge Benjor. Esse acho o máximo, falar uma palavra só pela metade, eu faço muito isso, e fazer a turma completar o restante. Por exemplo, Jesus Cristo é o Senhor do Universo. Só que bem diferente da canção do cara que mó, não patropia, bem só por D, sua técnica não faz o menor sucesso. Deixa o pessoal com aquela sensação de Tia Tetecas Class Revival. Na aula de história eu faço muito disso também, fazer eles completarem as frases. Mas é isso aí, galera. Para ser catequista tem que estudar, tem que se preparar, ter uma boa formação e fugir desses modelos que nós acabamos de citar. E além do mais, nós precisamos lembrar que existem vários tipos de catequese diferentes, né? A catequese do batismo, a catequese para os noivos, a catequese de primeira Eucaristia, a catequese de crisma, a catequese de adultos, e tem que sempre se atualizar, né? Como agora com a nova evangelização e a iniciação da vida cristã, né? A iniciação à vida cristã é um processo de crescimento na fé de forma gradual e permanente, que acontece numa comunidade eclesial. Ela visa transformar a fé inicial em uma fé progressivamente adulta, cada vez mais convicta e comprometida. Mas e quando o catequista não tem fé católica? Como fica, Maria Carolina? É muito isso, complicado. Não tem. Acho que não deve ter. É bastante complicado, né? Porque daí o catequista, querendo ou não, assim como o professor, ele está numa posição assim de confortável e também de domínio sobre aquelas crianças, né? Se você parar para pensar, é pouco tempo, claro, como a Cíntia comentou, é só 1 hora na semana. Mas naquela 1 hora na semana, as crianças estão ali olhando para o catequista e dispostas a ouvir o que ele tem para dizer. Mas é interessante, desculpa, Cíntia, assim, que a Carol falou sobre, da mesma forma que o professor, mas o professor, ele expõe conteúdos e ele não é um doutrinador, né? Até nós temos um programa que fala só sobre isso. Sim. Ele não é um doutrinador, ele vai expor os conteúdos e os alunos é que vão seguir o que eles quiserem. Ali não, o catequista ele é um doutrinador, ele tem que doutrinar, ele tem que ensinar a fé e ele não tem fé.
né? Sim, Como que ele vai fazer e isso? completando a fala da Carol, ele tem 1 hora por semana. Daí a importância de não ser show da Xuxa, de não perder tempo com outras Não coisas, que é perder só tempo 1 com hora. outras coisas, Sim. é verdade. E nós Exato. sabemos... Ou, né, em alguns locais são 2 horas, mas é pouco tempo. Sempre Sim, pouco sim, tempo. sempre pouco então, tempo. tem que Sempre saber falta tempo. trabalhar o tempo. E aí a pessoa, muitas vezes, como acontece, quando nós nos afastamos, né, de Deus e tudo, a gente acaba ficando fraco também, né, na nossa fé e tudo mais. Então, por isso que é muito triste quando um catequista ele não tem, né, já perdeu a fé católica. E nós sabemos que muitos de nossos adolescentes e jovens perderam completamente ou parcialmente a fé, mas estão na catequese de crisma obrigados pelos pais. O que fazer para lidar com esses jovens? No mundo de hoje, eu fico pasmo ao notar a alienação dos catequistas de jovens e adultos que montam o programa do curso e o plano de aula imaginando que os alunos são todos católicos piedosos, que estão ali somente para aprofundar mais os seus conhecimentos sobre a doutrina. Abre o olho, amigo catequista. Acorda para real. Sabe aquelas 2 meninas que sentam na última fileira? Elas são homossexuais e estão namorando há 2 meses. Lembra do carinha de óculos que nunca falta uma aula? Ele é do tipo que pensa, Jesus sim, igreja e religiões não. E aquela menina simpática que tem um piercing na língua? Ela é católica desde criancinha e vai à missa todos os domingos, mas depois que lê o Código da Vinci, acredita piamente que Jesus teve um enrosco com Maria Madalena. Esse é o perfil do católico médio. Participa de alguns ritos da igreja e tem respeito por Jesus, por Nossa Senhora, pelos santos, porém na vida cotidiana pensa e age como pagão. É devoto, mas titubeia diante da primeira notícia de que um arqueólogo qualquer achou um túmulo que pode ser o de Jesus. Jesus não ressuscitou, gente. Na missa derrama lágrimas de comoção, mas na escola, no trabalho, nas festas e nos relacionamentos afetivos não se diferencia em nada daqueles que não creem. Na prática, é um ateu que reza diariamente o Pai Nosso e a Ave Maria. É triste, né? E existem crismandos maduros na fé, é claro, né? Mas eles são a minoria, infelizmente. A maior parte deles precisa de ajuda para entender os conceitos mais básicos da espiritualidade. Por isso, nas primeiras aulas, né, nos primeiros encontros, melhor dizendo, sempre devemos partir do princípio de que os crismandos, eles são todos ateus, né? O que me obriga a tratar o tema do relacionamento do homem com Deus de uma forma muito cuidadosa, né? E logicamente estruturada. Porém, o que muitos catequistas costumam fazer? Em vez de começarem a construir a casa pelos alicerces, tentam iniciar a obra pelo telhado. Assim, logo nas primeiras aulas, começam a tagarelar sobre temas morais e doutrinais, Bíblia, dogmas, história da salvação, etc. Enquanto isso, as questões fundamentais que deveriam ser muito bem trabalhadas antes, a sede de Deus, a busca pelo sentido da vida, os sinais de Deus na realidade, permanecem ignoradas ou são tratadas de modo muito breve e superficial. Então, vamos parar de pregar para os católicos do mundo da fantasia. Precisamos orar e nos preparar de verdade para servir ao Senhor por meio de uma catequese inteligente, mais adequada para dialogar com os jovens e adultos de uma sociedade secularizada. Isso aí. E o crédito desse texto, que serviu de base, né, para a nossa reflexão, mais uma vez é do site O Catequista. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Os puritanos piram, hein? Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Stellenbier Witbier Las Flores, feita pelo nosso amigo Shailon. O Shailon, ele é cervejeiro caseiro, né, assim como nós, e nos presenteou com algumas das suas magníficas criações para serem degustadas aqui nesse quadro. E uma coisa interessante é que ele também colocou seu sobrenome na cerveja, Stelling, assim como fez o nosso amigo professor Raimann. Com a Raimann Beer. Essa cerveja do Shailon, ela é elaborada com trigo. Ela é leve, refrescante e conta com sabores cítricos e condimentados de frutas e especiarias como a tangerina e o coentro. Então, como já falamos, trata-se de cerveja artesanal, caseira, feita na panela, aqui na nossa cidade de Itajaí. A sua graduação alcoólica é 4,2%, a temperatura de serviço fica entre 5 e 11 graus, o copo ideal
é o tumbler e ela está disponível em garrafas de 500 ml. O amargor fica em volta ali de 13 IBU. E essa cerveja está dentro da Lei da Pureza Alemã de 1516, a Reinheitsgebot. E os seus ingredientes são água, malte, lúpulo e levedura somente, sem adição de conservantes. Ela harmoniza perfeitamente com peixes suaves, sushi, frutos do mar, queijo brie, camembert e queijo de cabra. O rótulo dessa cerveja ficou muito bacana. E você precisa mandar fazer também uns rótulos, né, marido? É verdade. E cada cerveja do Shylon homenageia uma praia. A Witbier Las Flores leva o nome de uma praia de El Salvador. Olha, essa eu não conheço, nunca fui lá não. Mas dizem que é muito apreciada por surfistas. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Bem cheirosa, hein? Nossa! Dá para sentir bem a tangerina. É verdade. Uma espuma bem cremosa, bem persistente, né? Ficou com uma carbonatação boa também. Essa também é boa pro verão, né? Ela é bem refrescante, bem para verão leve, mesmo. Refrescante. Eu achei interessante que ela é leve, mas ao mesmo tempo ela é encorpada, né? A característica das cervejas artesanais, né? Elas são bem mais encorpadas. Eu só achei que tem muito coentro, assim. Eu achei que puxou bastante para esse lado, né? Assim, do coentro. Eu faço uma não que seja também, ruim, né? A minha é a Hogendorf, a Witbier. Só que é com laranja, com casca de laranja. Com tangerina eu não tinha tomado ainda, não. Eu acredito que daí por isso que a cerveja acho que fica com um sabor diferente mesmo, né? A tangerina. Mas tá muito boa. Eu não sou perita como você, mas eu achei muito gostosa. O cheiro dela também, né? E a espuma também, né? Como persiste, muito boa mesmo. Parabéns ao Shylon. Bacana. Parabéns, Shylon. E você que está nos ouvindo agora, se também souber fazer cerveja, né, e quiser ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa, entre em contato conosco pelo e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhouse.mkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Bom, gente, foi um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Com vocês, com os ouvintes do Cooperadores da Verdade. No começo eu achei que ia ficar um pouco nervosa, mas depois
fui relaxando e a conversa foi fluindo. Então foi muito prazeroso esse momento. Muito bom mesmo. Nós agradecemos muito você ter vindo, né? E de tão longe, né? Para participar aqui com a gente, que você possa voltar mais vezes, né? Eu vou esperar o convite, então. Eu gostei de vir. Muito, muito. Eu estou muito feliz, assim. Primeiro por ter conhecido a Cíntia, o Rodrigo já falou outras vezes, né, dela também, mas conheci hoje pessoalmente. É uma pessoa fantástica, assim, muito, muito querida. Muito obrigada mesmo, né? Feliz, assim, de coração. E um grande beijo, um grande abraço aos nossos irmãos, nossos amigos na fé que estão nos acompanhando. Salve Maria! Muito obrigado, professora Cíntia. Obrigado, Carol, meu benzinho. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.